Se você é católica, com certeza, e se você é casada, acredito que você vai concordar comigo que o que é mais difícil, às vezes, num casamento católico, que a gente queira viver de forma verdadeira, é a abertura à vida, gente. A abertura à vida, eu acho que é os pontos que acho que a maioria dos casais católicos sempre, talvez um pouco no início, tenha dificuldade. Porque, de fato, a gente se abrir dessa maneira de confiança e dos filhos é muito difícil pra gente que às vezes quer ter o controle de tudo. A questão também, gente, porque ter filho não é tão fácil assim, sabe? Não é tão fácil, principalmente na parte de educar mesmo uma criança, é bem difícil mesmo. E principalmente se às vezes você também é jovem. Eu acho que quando a gente também é jovem, por exemplo, eu casei, eu tinha 20 anos, agora eu tenho 25 anos, já tenho os meus filhos já. E é sempre um desafio, né? A gente tá aberto à vontade de Deus, a gente aceitar. E aqui eu também entro assim num tema de falar de que eu não faço isso ou não vivo alguma coisa só porque a igreja mandou, a igreja fala, sabe? Quando a gente tem um encontro pessoal, igual eu tive um encontro pessoal, aquilo se tornou uma verdade absoluta pra mim, não porque alguém me impôs, sabe? Alguém, não, Kátia, você tem que viver isso porque é assim, 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 sabe? Então, eu não aceitei aquilo porque eu já era católica antes, né? Mas eu não tive aquele encontro pessoal que muda toda a sua vida, que faz você entender as coisas, sabe? Porque não é imposição, ninguém tá obrigando você a viver aquilo, sabe? E quando você tem um encontro pessoal, você não aceita às vezes as coisas só porque tá escrito lá no catecismo, tá escrito lá na igreja que você tem que viver isso, que sua vida tem que ser assim, 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 assim. Não, gente, não é, sabe? A gente muda toda a nossa vida pra poder estar ali ao encontro com Deus. E os filhos, quando chegam no matrimônio, né, muda tudo, muda a gente completamente, a nossa vida, nos transforma, nos faz a gente renunciar de nós mesmos, dos nossos egoísmos. A gente talvez venha, assim, às vezes, a comparação, sabe? Né, com outras pessoas, com outras mulheres, a realidade, porque a gente às vezes acha que seguir a Jesus, né, é a gente ter uma vida confortável, a gente ter tudo que a gente quer, que a gente não vai passar problema, que a gente não vai sofrer, e não é nada disso, sabe, gente? Porque às vezes você vai passar mais perrengue ainda, sabe? Porque não é as coisas que Deus pode te dar, sabe? É Ele em si. Então, tem dificuldade sim, às vezes vem aquela comparação, mas aí quem que tem que ser, sabe, o motivo de eu fazer todas as coisas e também, por exemplo, aqui nas redes sociais as pessoas têm muito como referência influencers famosos, né? Essas pessoas assim, né? Às vezes a gente, quando é mulher, a gente fica se comparando com outras, né? Principalmente na vocação que a gente tá no matrimônio, seja ali que você tá cuidando só dos seus filhos, você tá vivendo tudo isso. E muitas vezes eu também tive isso, sabe? De ver outras meninas, de ver outras mulheres e fica, nossa, ela tem um carro do ano, ela tem um celular do ano, a empresa dela tá dando tudo certo. E não que tenha problema você ter esse tipo de coisas, você também querer correr atrás, você ir trabalhar, mas aí Deus me mostrou o quê? Que as pessoas que eu deveria mais me inspirar era o quê? As mulheres santas, gente. As mulheres santas da nossa igreja, as mulheres santas da igreja, sabe? Porque quando a gente olha para essas mulheres santas, a gente vê que a vida dela é muitas vezes parecida com a gente, sabe? A rotina no dia a dia ali que você tá fazendo as coisas dentro da sua casa, que às vezes ninguém tá percebendo, mas Deus está ali presente, sabe? Você tá trabalhando ali, construindo, né, formando uma alma para Deus, para o mundo, transformando a sua casa ali, né, com a sua presença, com a maneira como que você cuida das pessoas, com a forma como que você lida com todas as coisas dentro de casa. E às vezes aquelas mulheres, sim, que eu deveria mais me inspirar, porque as outras, às vezes, assim, a gente fica numa comparação que acaba nos adoecendo, sabe? E aqui, gente, eu não tô querendo dizer que vocês não têm que correr atrás de trabalhar, de você querer ter um carro bom, não é nada disso, sabe? Mas tô dizendo, às vezes, pra gente que também é cristão, mas que às vezes fica dando, sabe, nessa comparação de, nossa, você fica vendo, porque às vezes quando você passa muito tempo na rede social, você vê tantas coisas, querendo ou não, quando você menos espera, você tá se comparando, sabe? Comparando a sua vida, a sua rotina, a maneira como que você cuida dos seus filhos, aquilo que você não fez, aí parece que a sua vida fica assim, sempre acelerada, que você tá sempre atrasada, e não, sabe? Você tá fazendo as coisas certas, você tá no caminho certo, a sua vida tem sentido, né? Tá tudo certo, sabe? E eu quis trazer essas mulheres cristãs, mulheres santas, que a gente tem como referência na nossa igreja e também na Bíblia, porque a gente
Porque isso foi o que muito me falou no meu coração, sabe? Pra quem, né, tá iniciando também a vida de casamento, que também tem esse tipo de vida, né, esse tipo de pensamento, quem principalmente é católico, né, pra falar pra vocês que é difícil, gente, é difícil, sabe? Mas que vale a pena, sabe? No final, tudo vai valer a pena, todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação, toda a nossa renúncia, toda a nossa doação para os nossos filhos, para as pessoas próximas da gente. E deixa aqui nos comentários o que vocês acham, se vocês também vivem isso. Isso.